Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ernesto Rademacher, sou pesquisador. Há 10 anos eu pesquiso, transito aí nas áreas sociais e econômicas. Essa palestra hoje me deixou horrorizado, né? Porque angustiado, porque nós temos que fazer alguma coisa. Não é só ouvir o que está acontecendo, é agir. Como agir? E isso causa uma angústia, porque a economia está toda engessada por diversos conceitos, né? É tudo muito interrelacionado. E eu vejo uma esquizofrenia coletiva brasileira. Todo mundo só está pensando em si. Cada classe pensa em si. Os juízes só querem saber de aumentar o salário deles. Você vai lá qualquer funcionarismo público está com essa visão. Isso se expandiu até para agora para os civis, né, para as pessoas que não são funcionárias públicas. Os caminhoneiros agora colocaram um garrote na sociedade brasileira e colocaram nossa sociedade de joelho. E a gente não vê um movimento para mudar essa situação e vamos voltar a ficar de joelhos, porque não está sendo feito nada nesse sentido. Quando nós olhamos os custos do governo, quando nós vemos o resultado primário, que há mais de 10 anos está apresentando problemas, caindo de forma significativa, a regra de ouro tem sido descumprida de forma permanente. Quando eu leio a regra de ouro, eu não estava entendendo, agora eu consigo entender, tem maquiagem, porque era para não pagar, era para fazer como o Itamar Franco falou, não vou pagar porque vai quebrar a regra de ouro, não pagou e acabou. Mas cadê essa coragem? Cadê o brasileiro? Eu quero saber onde é que estão os brasileiros, que se veem, cadê os estadistas, aqueles que enxergam o país acima dos seus interesses pessoais e coletivos primários? Cadê a atuação? O TCU tem feito um trabalho muito sério em governança e todos os veem como inimigos, porque a esquizofrenia coletiva de que, não, se alguém tem que perder, não sou eu, que se dane o país. E nós estamos caminhando nesse rumo. Quando nós falamos aqui em divulgar essas informações econômicas, elas são divulgadas. E sabe o que eu ouço? Quem é o Banco Mundial? Sinceramente, quem é o Banco Mundial? O governo paga. Quem é a FGV? O governo paga. Eu falei, mas, gente, vocês vão acreditar em quem? No YouTube? Vai acreditar o quê? No Facebook? Tem que acreditar em um órgão que tenha credenciais. Esses órgãos têm credenciais. Nós temos que acreditar neles. Então, está tendo um problema seríssimo de confiabilidade nas instituições públicas e privadas que fomentam a cultura, o conhecimento. Está tendo um individualismo exacerbado, um egocentrismo exacerbado de toda a sociedade brasileira e que está nos deixando profundamente adoecidos. O senhor quer fazer a pergunta? Então, estou terminando aqui. Então, como é que os senhores veem, inclusive a senhora debatedora, a mediadora, que trabalha na imprensa, vê como solucionar esse problema, porque isso aí eu não estou entendendo como fazer. Não adianta fazer uma propaganda, porque você é atacado. Como resolver isso? Bom, eu vou responder. No caso o que aconteceu com os caminhoneiros mostrou um pouco o que você falou, todo mundo só pensando no seu setor, no seu interesse. E uma prova disso é a questão das reonerações, né? O governo tenta diminuir as exonerações, os gastos tributários, e realmente não consegue. Eles custam para o Brasil 370 bilhões por ano. Nos últimos 10 anos foram 3 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro que não está sendo avaliado. E aí mostra como é difícil você reduzir esses ganhos, porque os setores se movimentam, pressionam o Congresso, como a gente está vendo agora no caso dos refrigerantes. Posso fazer um comentário? Já é o seguinte, eu acho que não tem nada de novo no que você descreveu, e acho que era mais agudo na época da inflação, porém, talvez menos visível, né? Agora que a gente enxerga melhor
rendas reais relativas das pessoas, parece que fica mais irritante, não é isso? A gente não enxergava coisas como, por exemplo, esse relatório trouxe, que funcionários públicos ganham 67%. Esse relatório, perdão, o outro relatório do Banco Mundial trouxe, o ajuste justo, funcionários públicos ganham 67% a mais do que a mesma pessoa trabalhando na mesma ocupação, com a mesma escolaridade no setor privado. Essas revelações, elas em si, quando multiplicadas pela imprensa, provocam uma entidade que pode desequilibrar o assunto todo, que ou pelo menos duas, que são categorias desorganizadas e dispersas por natureza, que são contribuintes e consumidores. Esses personagens não estão em Brasília, não estão representados no Congresso, são abstrações, mas eles são a maioria. É um desafio de qualquer democracia, na sua organização institucional e, sobretudo, nas suas instituições fiscais, conseguir que esses personagens apareçam na discussão. Hoje, como nós estamos organizados, do ângulo orçamentário em particular, está um horror. Ainda temos uma lei orçamentária dos anos 60, com um plano de contas absolutamente obsoleto, que a gente corrige com diretrizes orçamentárias um tanto, enfim, vão criando metas e tetos, mas tudo parece organizado à luz de um empreendimento de rent-seeking. Ninguém vai a Brasília a passeio, como se diz, né? Como é que a sociedade se defende? Melhorando suas instituições fiscais, orçamentárias, mais transparência, mais vigilância e, infelizmente, o trabalho feito ali da Lei de Responsabilidade Fiscal foi só metade do caminho, e Dilma Rousseff nos ensinou outras tantas milhões de maneiras de desfazer o que foi feito ali. Deveríamos aprender com esse fracasso, com essa situação. Depusemos a presidente que fez isso, agora precisamos consertar para que nunca mais aconteça o tipo de loucura que ela praticou ali. Pode para outra pergunta? Oi, bom dia, meu nome é Bruno, trabalho na BR Max, empresa de inteligência comercial. Bom, primeiro, parabéns para a FGV pela excelente palestra, pelos convidados. Mas, professor Cisne, talvez eu precise da sua ajuda aqui. Eu tenho uma dúvida. Falar sobre prêmio de risco, valorização cambial, dominância fiscal, isso é importante e eu acho que para a gente, para a maioria aqui que é economista, graduado, pós-graduado, eu acho bastante relevante. Mas o Brasil, eu queria saber, o Brasil, grande parte do Brasil não é escolarizado, grande parte do Brasil fica na mão dos populistas e das pessoas que ficam no dia a dia mostrando os caminhos que não são os caminhos que a gente ensina, que a gente mostra. E eu queria saber, não sei, não está na hora da academia começar a falar com esse tipo com o povo e começar em cima desse tipo de gente? Isso já está sendo feito? Como é que isso está? Como resolver esse tipo de situação em que o povo não entende, como o amigo ali falou, previdência ruim, as novas leis trabalhistas são ruins. Como falar isso para o povão? Como falar isso para o povo? E não está na hora da academia começar a se mexer e ajudar esse tipo de coisa? Professor Cisne. Eu acho que você tem toda a razão. Existem duas fontes de exogeneidade em um sistema de agrupamento humano que está fora do rumo ideal, que está no rumo perigoso. Uma são os outros agrupamentos, são estrangeiros que não têm o rabo preso e, às vezes têm algumas boas ideias e as dão. E o outro é a academia. A academia é uma fonte importante de exogeneidade, na verdade, importantíssima, e ela tem a obrigação de se expressar de forma clara, simples e didática, quando o país assim o exige. Entretanto, primeiro, a academia é um pouco não uníssona na sua visão. Há diferentes visões
que se encontram facilmente em congressos, em discussões, em debate. Por acaso, eu acho que essa mesa aqui não é desse tipo. Essa é uma mesa quase que uníssona no pensamento. São pessoas que pensam de forma muito semelhante, de forma que é mais fácil passar uma mensagem. Agora, além desse problema de diferentes visões, que é mais ou menos superável, o grande problema que eu acho que tem também a ver com a preocupação do Rademacher é que nós precisamos pensar na forma de chegar às pessoas certas e aos locais certos. Essas pessoas certas e locais certos, no fundo, são aquelas que constituem as bases de sustentação política de um sistema democrático. Então, você está falando de um contingente elevadíssimo de pessoas, da ordem de 90, 100 milhões, 10 milhões são as pessoas que votam e que decidem. E nós não temos os meios de chegar a essa grande massa, porque o sistema de representação política usual deveria ser provido por partidos que, de forma didática e capilarizada, aproveitassem o seio da academia, as suas ideias, para passar isso para toda a população. Infelizmente, a forma como nós chegamos hoje, nós temos 35 partidos, mais 30 em fase de licenciamento, inovação, aparecimento, e esses partidos não proveem uma articulação com capilaridade suficiente para que as ideias cheguem, mesmo que sejam ideias diferentes, mas que cheguem de forma didática, como é a sua observação. Então, há dificuldades, não apenas na elaboração da mensagem, também na forma da mensagem e a dificuldade de fazer essa mensagem chegar ao contingente que efetivamente decide. Não adianta nada eu convencer aqui o Gustavo e o Gustavo me convencer, ou o Felipe Sal, porque nós já pensamos da mesma forma, né? A gente escreve, às vezes, um artigo, uma coisa no jornal, mas todos já pensam daquela forma. No fundo, é a mão esquerda conversando com a direita, e Ipanema conversando com o Flamengo. Não é isso que a gente precisa muito mais do que isso. O microfone? Pode falar. Sim. Oswaldo Antunes Maciel, nosso grande. Falou muito bem a questão dos jovens que vão pagar. Nós precisaríamos alertar os jovens. Agora, como se alerta os jovens? O que houve no ensino brasileiro? O que houve nas universidades nesses anos todos? Houve uma infiltração ideológica na linha do Gramsci enorme. Então, nós temos, de um lado, uma corporação, que são os funcionários públicos, são os tais que ganham 67% a mais, organizados. Do outro lado, nós temos jovens desinformados e até corrompidos um pouco ideologicamente pelo que houve na universidade. Então, esse processo vai demorar. Ele vai demorar. Por outro lado, não pode demorar, porque os números estão mostrando. Então, como fazer tinha que ser tentar, usando talvez as redes sociais, uma mobilização de jovens, conscientizar essa massa, essa população. Uma parte é uma massa ignara, mas outra já não é. Temos que acreditar e tentar que surja um movimento, como disse o Rademacher, de reação. Agora, o problema, a reforma do ensino, essa modificação nas universidades, é muito importante. Ali que eu acho que é o grande centro que ajudou a desagregar esse país. Acho que Oswaldo tem boas e más notícias aí nesse panorama. Sim, é verdade, se olharmos o ensino médio, em particular, o que se ensina sobre história do Brasil, em história, ou sobre economia disfarçado em geografia, é uma chacina. Tá? E isso está sob o controle do MEC. Quem escreve esses livros, como eles são escolhidos, por que eles são adotados, precisa ver. Agora, na universidade, eu vejo um panorama melhor. Do lado ruim, aliás, antes de mencionar as boas notícias, o governo federal
quis fazer um programa de expansão das universidades federais em áreas fora dos grandes centros, e havia ali um claro intuito doutrinador, vamos falar a coisa como ela é, né? E não tinha muito cabimento fazer do ângulo acadêmico, mas inventou-se uma história meio distributiva, blá, 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 para fazer algo que foi feito em outros países da América Latina, com o intuito de criar um exército, um empreendimento meio político assim. Agora, em paralelo, tem uma coisa surgindo na universidade que é nova e que eu estou na universidade há muitos anos e nunca tinha visto. Não faz mais de 10 anos que, pela primeira vez, o diretório central da PUC foi vencido por uma chapa de estudantes liberais, ditos autodenominados liberais, e outros, já vi em outras universidades, ligados à economia austríaca. Hoje, na universidade, você tem grupos que dialogam. Antigamente, no meu tempo de estudante, a disputa no DCE era o PCdoB, o PSTU, umas outras coisas que eu nem sei explicar, não é isso? O PT era o mais moderadozinho. Agora, não mais. Agora você tem... a coisa está dividida. Menos na universidade pública, mas também. E mais, hoje, de, sei lá, 8 milhões de estudantes universitários brasileiros, 2/3 estão nas universidades privadas, a maior parte delas ensino noturno, profissionalizantes, onde os estudantes não querem nem ouvir falar de luta de classes e nessas coisas, porque querem sair dali o mais rápido possível para arrumar um emprego melhor que o grau, o degree lhes proporciona. Então, ninguém quer perder tempo com besteira, tá? Esse povo é mais pragmático, a demografia universitária mudou radicalmente, você vê tanto pelo diretório como pela composição. Então, acho que estamos deixando para trás, de certa maneira, essa realidade. Ainda tem o problema do ensino médio, dessas outras coisas novas aí que foram criadas, que acho que está bom de desmontar. Mas não é um panorama tão desolador, eu diria, quanto parece. Posso fazer uma observação, Oswaldo? Complementando o que o Gustavo falou, eu tenho por dever de ofício visitar escolas com frequência, e eu faço com muito prazer, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu posso observar exemplos do que você mencionou, quando, por exemplo, algumas dessas sessões junto às escolas, eu tive a oportunidade de participar, são por um assunto como previdência social. Então, você tem uma pergunta que você faz para os alunos que é um pouco sutil, no sentido de que, se você pergunta, você é a favor da reforma, se você usa o artigo definido da reforma, você tem, basicamente, quase todos, muitas turmas, são contra, né? Se você, entretanto, não define, se você fala, você é a favor de uma reforma, melhora um pouco, porque aí um componente idiosincrático relacionado àquela reforma que, na visão de alguns, não ataca privilégios, coisas assim. Mas, ainda assim, mesmo quando você pergunta de uma reforma, e para os mais jovens, que, como o Gustavo falou, serão aqueles que vão fazer o pagamento futuro, não se vê o que se esperaria, né? A gente vê, olha, basicamente o salário de quem tem 100 de salário no Brasil, em média, se aposenta com 85 no regime geral, e você tem hoje 2,1 contribuintes para cada assalariado. Significa dizer que a sua alíquota não são apenas os 30%, mas, na verdade, é quase 45%, o restante é feito pelo orçamento público. E mais, eu vou lhe dar uma notícia, vocês vão estar em minoria, isso se mantiverem no Brasil, e se mantiverem no setor formal da economia, que talvez muitos não queiram fazê-lo, eles vão passar de 2,1 para 1 em 2040. Consequentemente, se você tem que fazer uma reposição do salário de aposentadoria de 100 para 85, a alíquota média que você precisa vai basicamente 85. Isso vai fazer com que muitos jovens
ao completarem 17, 18 anos, se perguntem se eles querem ser escravos de circunstâncias passadas, escravos de um sistema com o qual talvez eles não concordem. Se não quiserem fazê-lo, de serem escravos, esse 1,1 contribuintes por pensionista vão se reduzir ainda mais. Portanto, você observa, não vai ter jovem querendo pagar essa conta. Eles vão poder reduzir esse número de 1,1 de 2040 de duas formas. Migrando para outras economias, por exemplo, Estados Unidos é 15%, você tem em média 3 contribuintes por assalariado, chegam ao salário médio de reposição exatamente 45%, ou eles poderão migrar para a economia informal. Portanto, a conta absolutamente, a gente explica essas coisas para as pessoas, o máximo que dá para explicar dentro das dificuldades técnicas, e pergunta, então você é a favor de uma reforma e continua sendo uma grande maioria contra, né? Agora, será que a tática você se referiu a Antônio Gramsci, né? Como é que se combate Gramsci se combate com Gramsci ou não se combate? Como é que a gente faz para tentar dar alguma mensagem mais técnica e menos ideológica em determinados ambientes? É um grande desafio, você tem razão em estar preocupado com isso, eu acho. Bom dia, meu nome é Alisson, eu tenho 38 anos, sou aquele classe média raiz, né? Vim de subúrbio, tenho 3 filhos, não tenho casa própria e nunca fui muito politizado até uns 5 anos. Mas assim, me preocupa muito ver um cenário eleitoral hoje onde a gente tem um candidato, tem 2 candidatos com chance, um mais à direita, outro mais à esquerda, mas esse quer dizer que não é nenhum dos 2 é meu candidato. Eu hoje sou filiado a um partido, nunca imaginei na vida me filiar a um partido, mas por achar que era hora de fazer alguma coisa, resolvi me filiar a um partido e ajudo voluntariamente ao partido, contribuo mensalmente, é o único partido que não recebe, não usa fundo partidário, por sinal. Mas hoje eu vejo esse partido, infelizmente, sem condições, né, de chegar lá na presidência, e também não acho que seja a solução, né? O problema está no Congresso. O fato é, a gente tem aí um Bolsonaro e um Ciro da vida, nos lados bem diferentes, um querendo um Estado muito maior ainda, um outro dizendo que não vai ter aumento de impostos, com um economista liberal ali, mas que eu acredito que não tenha poder político para aprovar nenhuma reforma também no Congresso. A minha pergunta, efetivamente, é: se o Ciro ganhar, é para sair do país? E a outra é: se o Bolsonaro o Bolsonaro sendo eleito, né, com uma linha mais liberal, com o Paulo Guedes lá ajudando, mas sem força política no Congresso, a gente vai caminhar um pouco menos pior? A opinião de vocês é que a gente vai melhorar? Você quer falar, Felipe? Eu vou passar primeiro para o Felipe e depois para o Gustavo Franco. O que a gente pode pensar é que tem alguns desafios, algumas questões que, independentemente de quem seja o eleito, uma visão otimista aqui, eu imagino que vão precisar enfrentar, sob pena do governo ser descontinuado mais uma vez, né? Mais um governo ser empichado. Não me refiro só às regras fiscais, né, ao descumprimento de regras que estão carimbadas na Constituição, mas a própria coesão social, né, que depende do mínimo de geração de crescimento, aumento da renda, sobretudo dos mais pobres. E para que se faça isso, para que se consiga fazer isso, nós precisamos enfrentar, de fato, o problema fiscal. Então, há, de fato, alternativas nas eleições, alguns candidatos que assustam, né, como você falou, pelas propostas que aventam ou que seus auxiliares aventam, mas, a meu ver, esses desafios superam essas vicissitudes desses candidatos. Mesmo que um deles seja eleito, eu acho que o enfrentamento mínimo de alguns dos problemas vai ser feito. Gustavo. Bom, a sua descrição sobre
como é que você se filiou a um partido, se parece muito com a minha em 1989, quando eu voltava do meu doutorado, e também me encantei com uma proposta partidária cujo enunciado principal era o choque de capitalismo. Então, me enganei um pouquinho, mas posso até dizer que o Plano Real foi essa coisa com outro nome e acabou entregando as promessas do choque de capitalismo que eu achava que o Brasil precisava. Depois, outras coisas aconteceram, eu fui embora, e o partido para onde eu fui, que é o mesmo do qual você está falando, me surpreendeu por vários motivos inesperados. E alguns deles têm a ver com números que você pode encontrar, por exemplo, na PNAD, que parece uma coisa meio minoritária, até mesmo elitista, embora o perfil das pessoas está longe de ser, enfim, de elite. O grupo na PNAD de pessoas que são trabalhadores por conta própria, profissionais liberais e empregadores, é de 27 milhões, em 104 milhões que compõem a força de trabalho. Compara com 33 milhões de carteira assinada. E muitas das empresas que são dessas pessoas que estão nesse contingente de 27 empregam 2, 3 pessoas dentro do contingente do carteira assinada. Então, esse esse contingente empreendedor, curiosamente, eu acho que é o pedaço do Brasil que, por algum mistério, não está em nenhum lugar no sistema partidário. Quando eu era PSDB e ia falar no Congresso, já governo, e pela primeira vez foi na minha primeira sabatina para o Banco Central, sim, aconteceu. Então, o ministro Fernando Henrique me expôs aqui, você, quando for lá, não pode falar essas coisas aí, pró-mercado, liberalismo, não sei o quê, não fala, não me arruma dor de cabeça, não vai falar essas coisas lá, senão você vai levar bola preta. Né? Esse é o Senado Federal naquele momento. Naquele momento, você podia dizer que a bancada liberal no parlamento tinha um parlamentar na Câmara, que era Roberto Campos. Não é isso? Não tinha nem partido que... ele era maior que o partido a que ele pertencia. Hoje não tem nenhum. Agora, o que eu acho que vai acontecer na legislatura que começa em 19 é que nós vamos ter uma bancada. Esse grupo empreendedor, que tem visões liberais, mais ou menos, mas todas elas pró-mercado, pró-empresa, eles vão ter uma representação específica, tá? E que vai vir do Novo, boa parte dela, mas de outros partidos. Teve o Renova, teve o RAPS, teve outros movimentos aí de renovação política que apoiaram pessoas que, inclusive, com visões até não tão liberais, mas muito pró-ética, muito pró-equalização do jogo econômico. De alguma maneira, essa bancada nova vai estar presente na próxima legislatura. Eu não sei que tamanho ela vai ter, mas é uma novidade extraordinária. Eu vejo pelas câmaras de vereadores, onde o Novo tem um vereador, 4 delas, um cara que faz direito às coisas, constrange todo mundo. Entendeu? Tem uma meia dúzia que logo vira liderado dessa bancada porque fica com vergonha, está se sentindo muito sozinho. Imagina 10, 20, 30 parlamentares com a cabeça certa nesse Congresso aí, fazem um salseiro sem tamanho. Isso a gente vai conseguir. Né? E acho que vai ficar mais claro, quando a gente chegar mais perto da eleição, que sim, esses partidos, eu vou falar no plural, vão fazer uma representação política diferente. A história do fundo partidário é importante como programa, porque não tem nada mais concreto em matéria de reforma política. As pessoas hesitam, os políticos hesitam em reconhecer o quanto o fundo partidário distorce a representação política e resulta em fragmentação partidária. Esses 30 e tantos partidos e os outros tantos que querem, você está pensando que é diversidade ideológica? Não, é a grana do fundo partidário e a negociação em dinheiro pelo tempo de TV que cabe aos partidos. Então, se quer fazer uma reforma política para valer, começa pelo chão da fábrica, que é dinheiro, né? Fundo partidário. Então, se a gente quer fazer um partido de verdade, quer ter representação política honesta,
para começar, não tem dinheiro público. É isso? Então, é só coisa muito simples, e que acho que isso vai dar um impulso extraordinário a esse partido, a essa proposta, e todos que a ela se juntarem, que eu acho que não serão poucos. Essa eleição, eu acho que é a primeira vez que essas ideias pró-empresa, pró-empreendimento, pró-mercado, se apresentam com sua própria voz, não são a minoria do PSDB. Eu mesmo fui, durante anos, o dissidente chato liberal do PSDB. Agora não, agora eu tenho um partido para chamar de meu, né? Eu e um bocado de gente. E a gente vai fazer a diferença na próxima eleição. Pode ser cedo para pensar no presidente da República, mas no parlamento a gente vai ter uma presença muito relevante. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Sem nenhuma conotação de ordem de preferências políticas, a meu ver, você deve estar atento a 3 riscos possíveis nessas eleições. Primeiro risco é uma dominância circunstancial desconstrutiva, no seguinte sentido. Como colocou o Felipe, as variáveis macroeconômicas sugerem que haverá uma dominância da circunstância sobre as pessoas, não apenas sobre o presidente, necessariamente, mas talvez também sobre o Congresso. O que vai ser feito, e talvez até antes de janeiro, é uma necessidade de mostrar algumas coisas para que não haja explosões de variáveis. Então, isso seria a dominância circunstancial. Qual é o risco? O risco, como aconteceu com o Andrés Pérez, como aconteceu com a Dilma, como aconteceu também no Equador com Gutierrez, é que essa mudança, essa inconsistência entre a plataforma e o que se faz depois da eleição gere ou um impeachment ou uma perda enorme de capital político. Nesse caso, se isso se materializar no Brasil, nós temos que contar mais 4 anos sem saber se daqui a 4 anos também acontecerá a mesma coisa. Então, temos que estar atentos para propostas que estejam em dissonância com a realidade dos fatos, porque essas propostas poderão ser totalmente colocadas de lado em função da dominância circunstancial. Um pouquinho de exemplo disso foi o que aconteceu em 2002 com o Lula, que antes de ser eleito, ele já teve que vir a público para dizer que ele não ia fazer A, B, C para mostrar uma carta às pessoas que iam votar. Então, esse é o primeiro risco, é de eleger alguém que necessariamente se torne inconsistente com a sua plataforma e aí perde o seu capital político. Isso seria o pior dos problemas. O segundo problema é saber se você vai eleger um presidente ou um novo refém da chamada coalizão de partidos, com as velhas práticas e as velhas dificuldades. Também é uma dificuldade. Para isso, há a necessidade de se observar o voto também no legislativo. Quer dizer, são dificuldades todas que a gente pode corrigir com o voto. E, por último, o risco é que há 13,7 milhões de desempregados, segundo a última PNAD contínua do IBGE. E dizem por aí que a infelicidade, a chateação, o desânimo motiva o ser humano mais do que a felicidade ou a alegria. Se isso é verdade, esses 13,7 milhões e seus familiares vão fazer uma grande pressão sobre o resultado da eleição. E aí abrem-se 2 possibilidades. A primeira é que esses 13,7 milhões identifiquem no setor privado, na atitude da produção descentralizada, nas inovações, na regulação adequada e na falta de violência e coisas congêneres, identifique nessas possibilidades a retomada do seu emprego. Então, eles vão votar a favor de uma plataforma que, de certa forma, iguala o que se faz no resto do mundo, onde há emprego, onde há prosperidade, onde há crescimento. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, existe a segunda possibilidade, é que esses 13,7 milhões de pessoas identifiquem no emprego público, no aumento de gastos, entre aspas, para reativar a economia, a chance de sair do desemprego. E, se assim ocorrer, nós temos também um risco nas mãos. A grande vantagem desse terceiro risco é que nós fazemos seminários como esse exatamente com o intuito, observando as dificuldades que foram colocadas lá pelo nosso colega, de reduzir esse pensamento, que é um pensamento, não é que seja mais certo, mas é claramente em dissonância com o que faz o resto do mundo que consegue gerar empregos. Então, não vamos tentar reinventar a roda. São os 3 riscos que eu vejo. A próxima... Posso falar? Sim.
Bom, eu acho que eu vou trazer um pouco de luz, tá, justamente para esse debate, porque, além de entrar no jogo, eu saí como candidato. Tá? Saí como candidato em 2008, 2010 e 2014. E vivi dentro da Rocinha. Então, eu sei realmente qual é o problema, tá, hoje do povo em relação a isso. O que acontece? Eu sou Walter Corcione, eu tenho uma gestora de recursos, eu estou no mercado há 40 anos, e eu vislumbrei o que nós estamos vendo. O povo tem que mudar. A cabeça do povo de assistencialismo tem que acabar, entendeu? Só que esse jogo, infelizmente, não chega nas favelas. Por quê? Eu tinha um programa de rádio lá dentro chamado Saúde Total. Aí, nisso, eu tentei pegar um apoio da CVM, tentei pegar apoio da Bovespa, para levar a educação financeira para o pessoal de uma forma diferente, para a gente chegar onde a gente tem que chegar, entendeu? Cortar os custos, mostrar que o Estado tem que ser menor, etc. E tal. E isso ia chegar, tá, como renda para eles. Hoje, a renda per capita da Rocinha é em torno de 7 bilhões por ano. Então, o Banco Mundial tinha que entrar no jogo, a Fundação tinha que entrar no jogo, tá, para justamente trazer esse pessoal. Agora, e sempre assim, quando chega alguma coisa na favela, eles sempre perguntam, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Por isso que é difícil o novo entrar, porque não tem essa troca. Eu consegui entrar com assistencialismo da saúde. Então, a pessoa que não tem a atenção, né, em relação à saúde, eu consegui entrar. Então, meu jogo é mercado financeiro, o meu jogo é Brasil, tá? E a gente precisa realmente cortar nossos custos, senão vai ficar impagável, né? Então, é justamente por aí. Eu acho que a gente precisa chegar mais e falar, tentar fazer mais, apresentar para esse pessoal que realmente vai votar, tá, quais seriam as consequências, tá, de um mau voto, entendeu? Tentar ver que esse assistencialismo ele custa caro. O vender voto, né, custa 4 centavos por dia. E isso vai sair muito mais caro para ele depois, com desemprego e outras coisas mais, entendeu? Ok. Só as duas últimas perguntas, que aí responde tudo de uma vez, para a gente terminar, porque já avançamos bastante na hora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Aldo, eu sou economista da Corretora 1. Primeiro, eu queria parabenizar todos os palestrantes, a própria FGV, por promover esse tipo de apresentação. Ratifico que eu estou muito à vontade com estar aqui, enfim, tocando nesse assunto. Acho que eu posso usar, gostaria de respostas dos senhores, enfim, mas eu vou utilizar o trabalho de todo mundo. O professor Carlos comentou, na verdade, ele exemplificou matematicamente a dificuldade que se tem, ou o custo, né, na verdade, que se paga por um ajuste mais forte, vamos dizer assim, né? Então, o gradualismo parece que está se tornando a palavra aí da década, vamos dizer assim. E acho que ficou mais do que óbvio, né, a diferença entre pré-crise 2008 e pós-crise 2008. Claro que os números que a gente vê que o custo, posso estar enganado, por favor, me corrija, quando a gente utiliza uma série histórica pós-crise, a gente teve muitos incentivos fiscais, uma política monetária totalmente expansionista no mundo inteiro, então acho que isso talvez pudesse, inclusive, interferir nos dados, nesse sentido de mensurar o custo, já que foi uma coisa promovida justamente para socorrer. Houve uma interligação muito grande que afetou, basicamente, toda a balança de pagamentos do mundo, né, de todos os países. E me parece, pelo que está sendo discutido, que a única saída para um corte de custos obrigatórios, né, de gastos obrigatórios, que é o que se tem a dificuldade, teria que vir via a porta legislativo. E eu estou vendo que a gente também está totalmente descontente com a possibilidade de ter uma proatividade por parte do legislativo. Minha pergunta para o professor Carlos seria
se ele concorda com isso, que a única saída realmente seria via Câmara Legislativa, e se teria alguma outra sugestão. Queria também aproveitar o trabalho do professor Rubens, que ele comenta sobre a queda do indicador, que ele chama sobre a reação, né, do contribuinte, que decresce conforme a dívida líquida aumenta sobre o PIB. Minha pergunta é saber se o senhor considera também o fato de, muito bem exposto, inclusive por colegas aqui, do não entendimento por parte do ouvinte, que seria para a própria população, né, há um abismo, né, em relação a esse assunto, não se consegue falar muito bem sobre isso. Acho que um bom exemplo é o que aconteceu recentemente com relação à crise dos caminhoneiros, né? A princípio, o movimento era totalmente ligado à previsibilidade do que aconteciam os reajustes. Um caminhoneiro saindo do Rio Grande do Sul, abastecendo no meio do país, já teria aí uma cotação diferente do seu custo, né, que seria o combustível. E transformou-se numa discussão em âmbito nacional, que particularmente eu achei totalmente equivocada, porque a opinião pública defendendo esse tipo de movimento, houve, inclusive, um problema. Se falou um pouco também sobre a questão de aumentar os juros por conta da alteração cambial. Eu, particularmente, também acho que o recente crise cambial que a gente está vendo, essa disparidade, essa desvalorização excessiva, eu considero mais como um movimento realmente especulativo, que é o que nos descolou dos demais emergentes, né, porque o Brasil, aparentemente, foi o que mais sofreu com essa normalização da política monetária no externo e a iminente crise comercial. Então, eu não vejo um fluxo cambial sainte, na verdade, entrante, tanto na conta comercial quanto na conta de investimento. Então, acho que ainda não seria um problema de fluxo cambial. Não acho que o Brasil estaria perdendo atratividade. Eu acho que nós realmente estaríamos com dinheiro estacionado. E acho... falando eu posso agora, passar para as respostas? É só para concluir, eu ia só passar as perguntas e aí depois cada um... E, por último, para o professor Franco também, comentando, né, o que ele tinha falado, se ele não concordaria que, basicamente, nós seríamos um país exportador de commodities. Talvez seria um pouco dessa discrepância quando a gente tenta nos compararmos com o externo, né? Então, a gente não tem uma indústria de transformação muito relevante do ponto de vista de agregação de riqueza, né? Então, talvez pode-se justificar o trabalho do Piketty não ser tão fácil de ser aplicado no nosso caso. Li o livro dele, eu considero um futuro premiado Nobel, mas, enfim, o trabalho, não a linha de pensamento, enfim, do que ele defende, no caso, o socialismo, né? Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção, que acho que pode, inclusive, distorcer um pouco os números quando a gente olha os números, né, do governo da Dilma, enfim, toda essa crescente que depois, muito bem colocado pelo ex-presidente do Banco Central, Franco, sobre o que a Dilma teria feito nesse período todo. Eu percebi que muitos dados de emprego, a gente não vê um número grande de desempregados efetivamente durante o governo Dilma e Lula. A gente até surgiu o termo nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Então, acho que isso também distorce um pouco tanto os números de renda per capita quanto os números de desemprego. Então, eu queria um pouco... Eu vou passar, então, a resposta aqui para o Carlos. Obrigado. Yeah, thank you. So I promise to improve my Portuñol for next time because I am having difficulties. But I understood your
question, thanks to Martin. And the answer is no. I mean, frankly, I don't see any other way that is not through the legislature, because I'm not sure how it functions here in Brazil, but in many countries, for instance, like in the US, the power of the purse is in the hands of the House, so it has to go through the House. So that is point one. The second point two, just to finish, that I would do, that I think it is important, and maybe somebody mentioned it already, and I didn't catch it, but what we observing many countries, and Brazil is no exception, is that, you know, the people, meaning the people who elect their representatives through their representatives have at some point to make a choice of what I would call the optimal size of the state. You see, because that is the first decision. If we went through stage by stage in the order that we should do, I mean, in many countries, we don't follow that order, but ideally, a society should choose what is the size of the state that it would like to have. And this is up to the people of the country. I mean, you can go from a Scandinavian type of model in which they have decided the optimal size of the state is 50% of GDP or something close to that, to a case like the US, in which they have decided that it is around 30% of GDP, you know, and other countries may fall in between or may fall below. But to me, that is a very, I mean, in some sense, the most important question that the people, through their representative, should ask themselves, because in some sense, most of the fiscal policy choices that we have been talking depends on what is the size of the state that you choose. Eu vou passar para o professor Sidney e depois para o Gustavo Franco. Não. Bem, a minha última fala, o exercício ao qual eu me referi, ele é um exercício que nada estipula sobre se é melhor desvalorizar ou valorizar, é apenas um exercício que tem por objetivo saber quando o Banco Central reage à taxa de inflação, elevando os juros, até que ponto você pode fazer isso com a dívida líquida sobre PIB se elevando, sem que haja uma elevação do prêmio de risco que mitiga, que reduz, que elimina o efeito inicial de elevação dos juros. Quando nós chegarmos nessa fase, nós vamos estar numa situação muito difícil. Então, é preciso agir antes de chegar a essa fase. E do ponto de vista cambial, observe, nós passamos por
um período de extrema felicidade em termos de bônus de pré-sal, em termos de bônus demográfico, como colocou o professor Wegener, falando da América Latina como um todo, a década de ouro, né, the Golden Decade, que vai de 2002 até 2013, e nesse período nós acumulamos um somatório de déficit na conta corrente elevado. Você poderia dizer, mas nós somos um país em desenvolvimento, temos que ter déficit? Bem, alto lá. Se for para fazer investimento, ok, mas não foi exatamente para isso, foi para consumo. Então, se baixar aqui um ser de outro planeta, visualizar que nós estamos aqui comprando uma série de calçados chineses, uma série de coisas, com déficit de conta corrente de 20 bilhões de dólares e com desemprego de 13,7 bilhões de pessoas, é possível que ele se perguntasse, é verdade que se baixar o preço, as pessoas tendem a, se baixar o preço doméstico relativamente ao exterior, as pessoas vão tender a comprar mais da produção doméstica? Provavelmente vão dizer sim. É verdade que, se isso acontecer, parte desses 13,7 milhões vão ser reempregados? Alguém provavelmente vai dizer que sim. Então, a rigor, eu acho que nós estamos num sistema em que esse câmbio que aí está, se subir um pouco o preço do dólar, não é exatamente o que me deixaria mais preocupado. Tem um efeito sobre a inflação, mas também, dada a situação que nós estamos, algo justificável ter um equilíbrio talvez com um preço um pouco mais elevado. Obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, duas observações sobre a Rocinha e a outra pergunta mais ali em cima. O desafio é importante e interessante de ver como essa fala liberal, e liberal não é uma palavra que vem nossa, como é que essas falas pró-empreendedor chegam nesses ambientes mais populares. São 27 milhões de pessoas de que estamos falando, a maior parte são pequenos, muito pequenos empresários, trabalhadores por conta própria. Há um desafio em se dirigir à pessoa que tem uma birosca e que é um autoempregado, mas que é um empresário ou empresária, com a mesma ênfase com a qual você se dirige a um empresário que tem uma empresa de 50 empregados, toda formalizada, bacana. Mas é a mesma coisa. O nosso desafio é, curiosamente, de definir uma retórica norte-americana para chegar nesses públicos por cima dos esquemas locais de compra de votos ou coisa assim, e que, de certa maneira, foi um lugar ocupado, curiosamente, pelas igrejas pentecostais, que, no entanto, trazem uma mensagem individualista, que a Igreja Católica nunca gostou muito, mas você ganha o pão com o suor do seu rosto, é você responsável pelo seu destino, é uma mensagem muito popular e é hoje a religião dominante nesse país, né? Talvez por isso. Esse mesmo frame of mind, esse mesmo povo, acho que aceita a ideia do empreendedorismo como uma coisa importante. Você é um empreendedor de si mesmo. Esse é um discurso protestante que a gente talvez seja mais fácil de vender do que parece. Sobre as observações lá em cima, duas coisas. Uma, Dilma nos enganou em uma infinidade de maneiras, Dilma e o PT. Uma foi essa mitologia protecionista, isolacionista, que é uma das coisas responsáveis pela estagnação da nossa produtividade. A ideia de que se o Brasil se abrir, voltará a ser um país produtor de commodities, é uma tolice completa, ficou para o lixo da história, e a ideia de que nós não temos indústria, ou a nossa indústria está morrendo, perde um pequeno e importante, fundamental ponto, é que a nossa indústria nacional é estrangeira, tá? A indústria automobilística nacional é 100% multinacional, tem nenhuma indústria nascente ali há muitos anos.
né? Isso vale para a maior parte das indústrias mais dinâmicas no Brasil. A exceção que confirma a regra, todavia, é a Embraer, que é uma empresa nacional competitiva num setor de alta tecnologia, porque não está sujeita aos constrangimentos que as outras empresas multinacionais estão, que as isolam das suas cadeias internacionais de valor, que são os requisitos de conteúdo nacional e outras coisas, que nós deveríamos abolir. O nosso programa de abertura, que acho que é a grande transformação que o Brasil poderia empreender para sair dessa armadilha, ele não é só fronteira, não é só tarifa, mas é conteúdo nacional, tomada de 3 pinos, padrões. A maior parte dos acordos comerciais hoje em dia que a gente ouve falar, sobretudo da OCDE, sequer é um acordo comercial, é um acordo sobre melhores práticas, né? O que vai fazer o Brasil competitivo e aberto é a adoção de melhores práticas contábeis, éticas, né? O Brasil não quis, até recentemente, assinar os acordos obrigatórios para entrar na OCDE, um dos quais com a Convenção Anticorrupção. Como é que pode o Brasil não assinar uma Convenção Anticorrupção? Já assinou, né? Depois de espernear um pouquinho. Mas, então, lembra que, como as indústrias são quase todas multinacionais, e esse grupo que responde ao censo de capital estrangeiro no Brasil para o Banco Central, produz 1/3 do PIB brasileiro. Nós já somos uma economia globalizada com todos os grandes players internacionais aqui. A história de abrir é fazê-los se comportar como eles se comportam no resto do mundo. A maior parte dos membros, inclusive lobistas de entidades como a ABIN, a ABIMAC, são multinacionais. Olha que absurdo isso. Que história é essa? Esse povo é o quê? Indústria nascente? A segunda observação é a história do emprego, que aí entra num terreno que acho que a eleição vai estar cheia desse tipo de utilização maldosa das estatísticas. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas parece que assim, quem criou o desemprego não foi a Dilma, foi o que veio depois da Dilma, como se ela não tivesse feito nada de errado. Estou de propósito interpretando errado a sua pergunta, porque é assim o formato mais comum. Como o petismo agora quer dizer que teve uma recessão por causa do Joaquim Levy, que ele era ortodoxo, e não porque eles fizeram a bandalheira que fizeram. Então, a advertência é muito cuidado com essas estatísticas. Nós tivemos a maior recessão da história do Brasil. Essa recessão que nós tivemos é pior do que aquela na Grande Depressão, tá? Conseguir isso sem a presença de uma depressão internacional, sequer de uma crise externa, é uma façanha histórica que merece um impeachment. Não há outra coisa, não há outro troféu para premiar esse desempenho espetacular dessa personagem. Então, não vamos nos enganar, tá certo? E vamos votar certo agora no fim do ano. Bom, eu queria agradecer o Carlos, o Felipe, o Rubens e o Gustavo, né? E também a Fundação Getúlio Vargas e o Banco Mundial pelo evento, que é uma oportunidade da gente discutir um pouco mais a questão fiscal no Brasil e da América Latina. Bem, obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer ao Carlos, que organizou todo esse seminário, junto com o pessoal do Banco Mundial, os nossos eternos parceiros do Banco Mundial, e a vocês que nos privilegiam aqui com a presença. Muito obrigado. Até a próxima.